Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus entre agora na sua casa como uma brisa suave, que ela alivie seus ombros, silencie os pensamentos e prepare seu coração para descansar na presença de Deus. Hoje é domingo 9 de agosto de 2026. Celebramos o 19 grau, domingo do tempo comum, ano A. A liturgia desta noite nos apresenta duas cenas marcadas pelo silêncio e pela tempestade. Elias está no monte cercado por vento forte, terremoto e fogo. Pedro está no mar dentro de uma barca agitada pelas ondas. Os dois precisam descobrir que Deus nem sempre se revela da maneira que esperamos. Elias reconhece o Senhor no murmúrio de uma brisa leve. Pedro encontra Jesus caminhando justamente sobre as águas que provocavam medo. Esta palavra chega ao fim do domingo como um abraço para quem olha para a semana que começa e sente o coração inquieto. O corpo deseja repousar, mas a mente já pensa nas tarefas, nas contas, nas decisões, nas conversas e nas preocupações de amanhã. Por isso Jesus pronuncia nesta noite: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Não porque todos os problemas já desapareceram, não porque a travessia será fácil, mas porque a presença de Cristo muda o significado da tempestade. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de fé e de caridade. Assim esta oração poderá alcançar alguém que está encerrando o domingo com medo da nova semana. E escreva nos comentários: Jesus entra na minha barca. Faça desse comentário uma oração pela sua casa, pela sua família e por tudo aquilo que está agitado dentro de você. A primeira leitura, retirada do primeiro livro dos Reis, apresenta o profeta Elias no monte Horebe. Elias já havia vivido experiências poderosas com Deus. Enfrentar falsos profetas, anunciar a verdade e testemunhar a sinais extraordinários. Mesmo assim, chegou ao momento de profundo cansaço. Sentiu medo, fugiu e precisou reaprender a escutar. Isso nos ensina que uma pessoa de fé também pode se sentir esgotada. Quem ama a Deus pode atravessar fases de desânimo. Quem já experimentou milagres também pode ter noites de dúvida. A fé não elimina nossa humanidade. Ela nos mostra para onde voltar quando as forças diminuem. Elias entra numa gruta. O Senhor manda que ele saia e permaneça no monte. Então vem um vento impetuoso, capaz de partir montanhas e quebrar pedras. Mas Deus não estava no vento. Depois vem o terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Em seguida surge o fogo. Deus também não estava no fogo. Por fim vem o murmúrio de uma brisa suave. Elias cobre o rosto porque reconhece a presença. O Senhor poderia falar pelo estrondo, mas escolhe o silêncio. Elias estava cansado de intensidade, conflito e ameaça. Deus não se aproxima aumentando o barulho, aproxima-se com delicadeza. Muitas vezes procuramos uma resposta grandiosa, queremos um sinal evidente, uma mudança imediata, uma voz forte dizendo exatamente o que fazer. Enquanto esperamos algo extraordinário, não percebemos a brisa. A brisa pode ser uma palavra simples, uma pessoa que chegou na hora certa, ou uma porta fechada que depois se revelou proteção. Deus também fala no pequeno. Ele não precisa derrubar montanhas para mostrar que está presente. Em certos momentos, sua maior manifestação é a paz inexplicável que impede o coração de desmoronar. Ao longo da semana, muitas coisas fizeram barulho. Cobranças, notificações, problemas, palavras duras e opiniões de pessoas que não conhecem toda a sua história. Esse barulho externo pode ter se transformado em agitação interior. Nesta noite Deus deseja conduzir você a um silêncio habitado. Um silêncio em que a alma aprende que nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda preocupação precisa ser alimentada.
Nem toda palavra recebida merece permanecer dentro do coração. O Salmo proclama que o Senhor fala de paz ao seu povo. A misericórdia e a fidelidade se encontram. A justiça e a paz se abraçam. Essa imagem toca nossas divisões interiores. Uma parte quer confiar, outra sente medo. Uma parte deseja perdoar, outra ainda se lembra da ferida. Uma parte quer começar a semana com esperança, outra já imagina o pior. A paz de Deus não significa fingir que nada aconteceu. Não é esconder a dor nem chamar de bom aquilo que nos feriu. A verdadeira paz nasce quando reconhecemos a realidade, entregamos a justiça ao Senhor e recusamos permanecer prisioneiros do passado. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus manda os discípulos entrarem na barca e seguirem para o outro lado. Depois sobe sozinho ao monte para rezar. Enquanto Jesus está em oração, a barca avança com dificuldade. O vento é contrário. As ondas atingem os discípulos. A noite está escura. Eles remam, mas parecem não sair do lugar. Essa cena representa fases da vida em que estamos tentando fazer o correto, trabalhando, obedecendo e perseverando, mas tudo parece caminhar na direção contrária. É importante compreender: dificuldade não significa necessariamente desobediência. Os discípulos estavam naquele mar porque Jesus os havia enviado. Nem toda tempestade é castigo, nem todo atraso significa abandono, nem toda luta prova que o caminho está errado. Há travessias que exigem resistência, há respostas que amadurecem durante a noite, há ventos que não vêm para destruir, mas para mostrar quem sustenta a barca. Os discípulos não viam Jesus, mas Jesus sabia onde eles estavam. Enquanto pensavam que enfrentavam a noite sozinhos, o Senhor os via do monte. Deus também vê a sua barca, vê o esforço, vê o cansaço, vê as mãos que continuam remando, vê o instante em que a esperança começa a diminuir. Durante a madrugada, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Aquilo que causava medo estava debaixo dos pés do Senhor. As águas não conseguiam impedir sua chegada. A escuridão não escondia a barca dos seus olhos. Jesus não esperou a tempestade terminar para se aproximar. Caminhou no meio dela. O Senhor não precisa retirar primeiro o problema para depois estar com você. Ele entra no quarto de hospital, na casa em conflito, na preocupação financeira, no processo de luto e na mente ansiosa. Ele entra também na segunda-feira, que ainda nem começou, mas já ocupa seus pensamentos. Ao verem Jesus, os discípulos gritam de medo e pensam que é um fantasma. O medo altera a percepção. Então Jesus fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro sai da barca, coloca os pés aonde não havia apoio visível. Enquanto mantém os olhos em Jesus, consegue caminhar. Depois percebe a força do vento, sente medo e começa a afundar. Isso acontece conosco. Começamos com coragem, damos passos de fé. Depois olhamos ao redor, escutamos opiniões, lembramos de experiências dolorosas e começamos a duvidar. Mas Pedro faz uma oração que salva a sua vida. Senhor, salva-me. Poucas palavras, nenhum discurso, apenas um pedido verdadeiro. O Evangelho diz que Jesus imediatamente estendeu a mão. Ele não deixou Pedro afundar para lhe ensinar uma lição. Não exigiu uma oração mais bonita. Não esperou que ele recuperasse sozinho a fé. Estendeu a mão. Quando nossa fé falha, a fidelidade de Jesus permanece. Quando nossas forças diminuem, sua mão continua firme. Por isso, não transforme a fraqueza de um momento numa identidade definitiva. Pedro duvidou, mas continuou sendo amado, continuou sendo chamado, continuou fazendo parte da missão.
Uma crise de fé não apaga toda a caminhada. Um erro não cancela a sua história com Deus. Uma queda não significa que o Senhor desistiu de você. Jesus segura a mão de Pedro. Os dois entram na barca, o vento se acalma e os discípulos proclamam: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A tempestade termina em adoração. Aquilo que começou com medo, termina com reconhecimento. Agora, respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Imagine a barca da sua vida. Quais ondas estão batendo nela? Qual vento parece contrário? Em que área você sente que está remando e não consegue avançar? Não tente resolver tudo agora. Apenas reconheça e diga no silêncio: Jesus, entra na minha barca. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu chego ao fim deste domingo e me coloco diante de Ti. Venho como Elias precisando silenciar. Venho como Paulo carregando pessoas no coração. Venho como os discípulos cansado de remar. Venho como Pedro desejando caminhar pela fé, mas sentindo medo diante do vento. Obrigado por este dia. Obrigado pelo dom da vida, pela casa, pelo alimento, pela família e por cada cuidado recebido. Obrigado pelos momentos de alegria e pelas pequenas graças que quase passaram despercebidas. Tu estiveste presente na brisa, estiveste no gesto de carinho, na conversa simples, no alimento, sobre a mesa, na força para continuar e na proteção que eu não percebi. Perdoa-me pelas vezes em que procurei Tua presença apenas no extraordinário. Perdoa quando ignorei Tua voz no silêncio. Perdoa quando desejei um grande sinal, mas não reconheci as pequenas demonstrações do Teu amor. Dá-me um coração atento. Ensina-me a escutar. Silencia dentro de mim as vozes da acusação, da comparação e do medo. Eu Te entrego tudo o que vivi nesta semana. Recebe os acertos e os erros. Recebe as tarefas concluídas e as que ficaram pendentes. Recebe as palavras que fizeram bem e aquelas que feriram. Eu não quero começar uma nova semana carregando sozinho o peso da semana anterior. Lava minha mente, renova minhas forças, coloca ordem dentro de mim. Senhor, entra na barca da minha vida, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra no relacionamento com meus filhos, entra na minha saúde, entra na vida profissional e financeira, entra nas decisões que preciso tomar, caminha sobre as águas que produzem medo. Mostra-me que aquilo que ameaça minha paz continua debaixo dos Teus pés. Quando o vento aumentar, ajuda-me a olhar para Ti. Quando os pensamentos anunciarem tragédias, faz Tua voz falar mais alto. Coragem sou eu, não tenhas medo. Senhor, segura minha mão quando eu começar a afundar. Segura-me quando minha fé estiver fraca. Segura-me quando o medo tomar conta. Segura-me quando eu não conseguir enxergar saída. Segura-me quando o cansaço disser que não vale a pena continuar. Eu não quero ter vergonha de pedir socorro. Por isso clamo, Senhor, salva-me. Salva-me da ansiedade. Salva-me do desespero. Salva-me da pressa. Salva-me das decisões tomadas por medo. Salva-me da necessidade de controlar tudo. Salva-me dos pensamentos que roubam meu sono. Visita minha família. Onde houve discussão, traz reconciliação. Onde existe mágoa, prepara o perdão. Onde existe distância, aproxima os corações. Onde existe silêncio, ensina-nos a dialogar. Protege nossas crianças, guarda nossos jovens, fortalece os casamentos, consola os idosos, acompanha quem está longe. Que nossa casa seja uma barca onde Jesus esteja sempre presente. Eu Te entrego o trabalho e as finanças. Abençoa as tarefas da nova semana. Dá-me disciplina, sabedoria e honestidade. Abre portas para quem está desempregado.
Fortalece quem está sobrecarregado, protege quem teme perder o trabalho, dá direção a quem precisa decidir, que nunca falte o necessário em nossa casa. Livra-nos do desperdício, das dívidas imprudentes e das propostas enganosas. Senhor, prepara a segunda-feira, vai à minha frente, entra nos ambientes antes de mim, prepara as conversas, protege-me de conflitos desnecessários, dá-me serenidade diante das pressões. Eu não conheço tudo o que acontecerá, mas conheço aquele que estará comigo. Protege-nos durante esta noite, guarda a nossa casa, livra-nos de acidentes, violência, incêndios, invasões e todo perigo. Protege quem está nas estradas, acompanha quem trabalha durante a madrugada, consola quem dormirá sozinho, coloca teus anjos ao redor das nossas famílias. Em nome de Jesus eu declaro que o medo não governará a minha semana, a ansiedade não roubará minha paz, as ondas não afundarão minha fé, o vento contrário não impedirá Jesus de chegar. Eu rejeito toda voz de derrota, eu rejeito todo pensamento que anuncia o pior. Cai por terra toda confusão, toda opressão e toda obra que não vem do Senhor. Receba paz para esta noite, receba coragem para a nova semana, receba força para continuar remando, receba discernimento para reconhecer a voz de Deus, receba humildade para pedir socorro, receba fé para dar novos passos. Jesus está na sua barca, Jesus conhece sua tempestade, Jesus está segurando sua mão. Agora respire profundamente mais uma vez. A brisa suave de Deus está entrando na sua casa. Você não precisa ouvir uma voz forte, não precisa ver um grande sinal. A paz já é uma manifestação da presença. O descanso já é uma graça. Entregue a semana, entregue a família, entregue a barca. Deus permanece acordado enquanto você dorme. Agora juntos vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. A sua casa está debaixo da proteção de Deus. A sua família está nas mãos do Pai. Sua mente recebe silêncio. Seu corpo recebe descanso. Seu coração recebe coragem. E a semana que começa será conduzida pela presença de Jesus. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Hoje eu descanso em paz, porque Jesus está na minha barca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Jesus entra na minha barca. Compartilhe esta oração com alguém que esteja terminando o domingo com medo da nova semana. Essa pessoa pode estar precisando ouvir: coragem, sou eu, não tenha medo. Que o Senhor visite sua casa como uma brisa suave, que Ele acalme as ondas, que Ele segure sua mão, que Ele prepare a semana que começa. Tenha uma noite de paz, um sono restaurador e um despertar cheio de esperança. Boa noite, durma em paz, Jesus está com você. Amém. Existe ainda um detalhe neste evangelho que eu não quero deixar passar. Pedro começou a afundar quando desviou os olhos de Jesus e passou a medir a força do vento.
Enquanto olhava para Cristo, seus pés caminhavam sobre aquilo que deveria fazê-lo afundar. Quando concentrou toda a atenção na tempestade, perdeu a estabilidade. Isso também acontece na nossa vida espiritual. Não significa que devemos ignorar os problemas. A fé não nos manda fingir que o vento não existe. As ondas eram reais, o perigo era real, o cansaço dos discípulos também era real. Mas existe uma diferença entre reconhecer a tempestade e permitir que ela ocupe todo o campo da nossa visão. Quando olhamos somente para o problema, começamos a acreditar que ele é maior do que Deus. A conta atrasada parece maior do que a providência. O diagnóstico parece maior do que o poder da oração. O conflito dentro de casa parece maior do que a possibilidade de reconciliação. Uma porta fechada parece maior do que todos os caminhos que o Senhor ainda pode abrir. O medo cresce quando alimentamos apenas aquilo que pode dar errado. A fé cresce quando, mesmo reconhecendo a realidade, recordamos quem está caminhando na nossa direção. Jesus não repreende Pedro por ter saído da barca. Pedro teve coragem de responder ao chamado. Ele apenas precisou aprender que nenhum passo de fé pode ser sustentado somente pela força humana. É possível começar uma caminhada com entusiasmo e depois sentir o peso da insegurança. É possível fazer uma promessa diante de Deus e alguns dias depois perceber que a própria vontade não é suficiente. É possível decidir perdoar e voltar a sentir a dor da lembrança. É possível iniciar um tratamento, um projeto, uma mudança de vida ou uma reconciliação e no meio do processo ter vontade de desistir. Nesses momentos não conclua que tudo foi falso. Não diga que você nunca teve fé. Não despreze os passos que já conseguiu dar. Faça como Pedro, clame: Senhor, salva-me. Essa oração pode acompanhar você durante toda a semana. Quando a preocupação chegar antes de uma reunião, Senhor, salva-me. Quando uma notícia despertar a ansiedade, Senhor, salva-me. Quando a paciência estiver acabando dentro de casa, Senhor, salva-me. Quando surgir a tentação de voltar a um comportamento que você decidiu abandonar, Senhor, salva-me. Quando o passado tentar convencer você de que nada poderá mudar, Senhor, salva-me. Não é uma oração de derrota. É uma oração de confiança. Somente clama por socorro quem acredita que existe uma mão capaz de alcançar. Pedro começou a afundar, mas não afundou sozinho. A mão de Jesus entrou na água antes que o medo tivesse a última palavra. Guarde isso no coração. Você pode sentir que está perdendo o equilíbrio, mas ainda existe uma mão estendida em sua direção. Você pode não ter forças para chegar até Jesus, mas Jesus continua tendo força para chegar até você. A salvação não depende da perfeição da sua fé, depende da fidelidade daquele que responde ao seu clamor. Nesta noite, pare de se condenar por todas as vezes em que sentiu medo. Apresente esse medo ao Senhor. Jesus não se assusta com a sua fragilidade. Ele conhece o coração humano. Ele sabe que algumas tempestades deixam marcas profundas. Sabe que certas experiências tornam difícil confiar novamente. Sabe que existem noites em que uma pequena onda parece enorme porque a alma já está cansada. Por isso sua voz não chega como acusação, ela chega como direção, coragem. Sou eu. É como se Jesus dissesse: não olhe apenas para aquilo que está ao redor, olhe também para quem está diante de você. O vento pode continuar soprando por algum tempo, mas Jesus já está presente. E quando Cristo está presente, até a tempestade pode se transformar num lugar de encontro, amadurecimento e fé.